Olá, bom dia. Bem-vindas. Oi, Thay, bom dia. Lu. Então vamos lá, vamos começar a nossa oficina. Quero lembrar um pouquinho do propósito da oficina de sinergia. Ela é específica, ela tem o propósito da gente compartilhar a experiência do que é viver o potencial pleno. Então é uma coisa realmente diferente. Essa experiência de potencial pleno, ela não é comum. É algo que é conquistado através de livre-arbítrio, de dedicação, de compromisso consigo, é um processo evolutivo, educacional, longo, não é rápido, ele vai acontecendo dentro de um tempo. Então, essa experiência de potencial pleno, quanto mais a gente fala sobre ela, mais se aproxima dela, melhor para todos nós. E esse tema, permissão para sentir, ele é um tema muito importante, porque eu acredito que a gente não tem ideia de quanto é importante se permitir, né? E acessar sentimentos, tanto para menos quanto para mais, a importância disso, o quanto a gente nega esse acesso. A gente só vai se dar conta de quanto negou quando começa a viver o potencial pleno. A gente nem tem ideia de quanto a gente sufoca, né? Quanto a gente oprime muita coisa, tanto para mais quanto para menos. Vou lembrar que não é só coisa ruim, né? Muita coisa boa a gente também oprime. Então, essa permissão que a gente está falando aqui, ela tem relação com o potencial pleno, com a experiência da frequência do potencial pleno. O que significa isso? Qual a diferença dessa frequência na nossa vida e diante dessa experiência de permissão de sentir? O que a gente permite, a que nível a gente permite e que sentimentos são esses, né? Então, aqui eu acho que a gente desbravar esse tema através da Lu e da Thay vai ser importante, principalmente para quem está aqui, principalmente para quem vai ouvir, para quem já conhece o processo Synergy, para quem ainda não conhece. Então, a gente pretende esclarecer, tá? Para que vocês tornem essa experiência de potencial pleno um pouco mais próxima, né? E se permitam sentir também, tá? Então, vamos lá, eu vou... Lu, Thay, quem quer começar? Posso começar. Quando a Cláudia trouxe esse tema, ele foi se desdobrando para mim internamente durante, fui tendo um pouco mais de consciência de como era essa permissão, né? Então, eu tive e eu procurei trazer um exemplo daquilo que eu estava experienciando para compreender um pouquinho o que era essa permissão de sentir dentro desse referencial. Então, o exemplo que eu vou trazer tem relação com o alcoolismo, né, com o álcool. Na minha juventude, eu tinha, eu bebia muito, né, não era uma alcoólatra, mas eu bebia muito, eu era muito influenciável pelas circunstâncias, pelos estímulos externos de lugares, pessoas, né, não tinha livre-arbítrio, então era muito fácil para mim tomar o primeiro gole. E depois do primeiro gole eu tomava e, né, perdia a noção da quantidade e estava tudo bem, né, bebia, tinha os seus efeitos, né, as suas consequências. E aí, depois de um tempo, eu fui para um lugar onde eu comecei a evitar a bebida, né? Eu tinha uma evitação com ela. Então, eu não tinha vontade de beber e, ao mesmo tempo, evitava lugares, pessoas, circunstâncias, justamente para não sentir o estímulo, para não ser influenciada. Mas não tinha consciência de como isso atuava dentro de mim, qual que eram as causas, o que me levava a esse desejo profundo, né, de beber. E aí, quando eu vim para a Synergy, eu percebi que a minha relação com o álcool
ela foi se tornando cada vez mais distante. Eu não tinha vontade, eu já podia estar num ambiente onde as pessoas bebiam, é, é, podia estar naquele ambiente que tinha vários estímulos, né, para bebida, mas eu não sentia vontade, e estava tudo bem, né? Para minha surpresa, esse ano, agora final desse ano, eu fui tomada, assim, nas festas de final de ano, um pouco antes até, nesses encerramentos que a gente faz, nessas confraternizações, por uma vontade muito grande de beber. E eu escolhi beber, escolhi seguir, né, tomar o primeiro gole, e percebi que não tinha mais tanta rigidez com relação a isso, que eu tinha a experiência do meu corpo era diferente de como era antes, eu não precisei beber uma quantidade muito grande para sentir, né, o prazer que aquilo até então, né, eu tinha como uma busca, de certa forma, eu tinha inconscientemente uma busca por algo na bebida, mas eu me permiti sentir sem julgamento, sem nada, e foi divertido, assim, e a quantidade foi muito menor, e eu senti uma alegria, mas ainda era uma alegria, que eu até usei esse termo essa semana, meio boba, né? Então, a gente fez várias oficinas, e na verdade, de ontem para cá, eu me dei conta de como eu precisava de estímulos para sentir alegria e para negar a minha tristeza, porque com a bebida eu negava a minha dor e a minha tristeza, quando eu estava no potencial, não no potencial pleno. Eu não tinha outra, eu era tomada pelas influências, né, pelas variáveis, por aquilo que me levava para aquilo, para negar e para oprimir a ferida lá no fundo que levava para isso, que não era só minha, né, que tem relação com outras pessoas, dentro de um sistema. Então, o quanto eu era primeiro tomada e depois eu escolhi, é como se eu escolhesse estar ali com a variável. Quando veio aquele desejo, porque até algumas pessoas eu evitei com relação a isso, por conta das consequências que isso trazia. Mas eu percebi que o que atua de fundo nessa relação com a bebida estava ali ainda. E eu me permitia, como se eu me permitisse sentir aquilo. Eu fico, ok, eu fico com você, né? Então, assim, eu bebi, mas eu percebi que ela teve um efeito, mas tinha uma falsa alegria ali. Então, eu também me dei conta de que eu buscava nesse estímulo externo essa alegria que eu queria sentir internamente, inclusive está como meu propósito lá, né? Eu quero sentir alegria na minha vida. Então, eu estou sempre buscando estímulos para isso. E foi tão interessante que de ontem para cá eu sinto uma alegria tão genuína que não tem motivo nenhum. Mas primeiro eu passei por essa experiência de me render à variável, de certa forma, eu me rendi, ok, eu fico com você. Aí veio um outro final de semana, porque são tantos encontros e festividades agora, veio um outro final de semana onde eu não tinha mais, não tinha mais vontade de beber de novo. Só que ao mesmo tempo veio é como se fosse uma sombra muito grande, uma tristeza, um vazio, não era uma dor, mas era um luto, era uma sensação de despedida. Essa é a palavra, uma sensação de despedida de algo. Então, eu estava num ambiente onde outras pessoas estavam bebendo, tinha o estímulo, tinha influência, né? Mas eu estava nesse referencial de potencial pleno, eu tinha consciência de muita coisa que estava no profundo atuando, que me pegava, que antes me influenciava, e não sentia interesse de novo de beber, mas sabia que tinha ali um processo, tinha consciência, mas também não tinha julgamento com quem estava bebendo e com o comportamento das outras pessoas, que antes eu era muito impiedosa com quem bebia, com quem precisa, né? Tinha esse julgamento, né? Então eu percebi que de repente, de ontem para cá, como se aquela sombra fosse diminuindo, veio essa sensação interna de como se desse espaço para algo que antes eu não sentia, se eu também não tivesse um estímulo. Então, muitas vezes eu busquei a bebida para sentir alegria,
junto com tinha uma tensão ali no núcleo familiar, numa festa de confraternização, e a gente acabava, né, eu acabava bebendo para evitar a tensão, para mascarar a tensão. E, de repente, essa tensão também ela foi diminuindo, mas veio ainda de fundo o que sustentava a tensão, que tinha relação com isso que eu senti por último, que é quase como uma despedida, um luto, uma sensação que não tinha, eu até tomei um gole, dois, mas não, era como se assim, não precisa isso, como se dentro de mim dissesse, não fica com isso também. Então, a permissão de sentir também aquilo que emergiu. E eu acho que dentro dessa experiência, o que emergiu espontaneamente e a escolha de ficar, né? Então, teve um resgate de livre-arbítrio que eu disse, ok, eu fico. Tanto no início, quando eu resolvi ficar com o desejo que me tomou, né, de beber, assim como agora aquilo que emergiu é, 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 com relação, né, a essa outra sensação, né, que, como você falou antes, tanto para menos como para mais, as duas dava para ficar. Não precisava fugir, porque eu sentia que tinha sustentação, força para sustentar isso. E, ao mesmo tempo, agora experienciando algo que não tem estímulo nenhum, mas que eu sinto uma alegria muito genuína dentro de mim, com relação a... É uma alegria que vem de outro lugar. Então, a percepção de que o álcool também cumpriu uma função, e talvez ele venha a cumprir vários, em alguns momentos eu escolha ele para ter esse estímulo de alegria, mas compreendendo que nessa relação com o potencial pleno tem uma outra alegria que emerge de um outro lugar, que é espontânea, né? E que eu não tinha experimentado isso ainda. Algumas vezes aqui sim, com algumas questões que já eram um efeito, que eram um resultado, então tinha um estímulo de um resultado, de uma conquista, de algo, mas essa alegria que está vindo agora é diferente. Ela não, é como se a minha cabeça ficasse tentando, hoje eu estava cedo ainda tentando achar um motivo, porque é como se eu precisasse de um motivo para sentir essa leveza, essa alegria que eu estou sentindo, mas não tem, ela emergiu também desse lugar, né, deu espaço, né, deu o processo com certeza, né, essa sustentação dá espaço para permissão de sentir isso também. Isso também agora pode emergir. Acho que, em princípio, é isso. Verdade, verdade, Lu, dá espaço. Acho que você usou a palavra correta. Dá espaço. Oi, Thay. Oi, e falando em dar espaço, quando você estimulou a gente, né, a reflexão de o que é diferente no sentir em potencial pleno, eu poderia resumir exatamente nessa frase do ter a autorização, a permissão e a possibilidade interna de sentir tudo, de sentir todas as emoções. Porque como que era antes na minha experiência? Eu não percebia, mas eu tinha uma identificação com algumas emoções. Eu gostava, eu procurava e eu queria sentir alegria, leveza, paz, autoconfiança. E eu tinha uma dificuldade muito grande, apesar de reconhecer racionalmente a importância da tristeza, da raiva, da frustração e do luto, eu tinha uma dificuldade muito grande de sustentar a presença dessas emoções. Então, eu tinha uma relação racionalizada com elas. Quando tinha tristeza, eu tinha muitas técnicas e conhecimentos para aliviar. Quando tinha frustração, também muito conhecimento para sair desse contato. E abrir o espaço interno para ficar com certas emoções só foi possível na medida em que eu ganhei essa força interna de ter um campo eletromagnético fortalecido. Então, a primeira diferença foi conseguir entrar em contato com a realidade compatível com a realidade, e não com as imagens que eu tinha de como eu precisava me sentir como um parâmetro e um termômetro de que eu estou bem, de que essa é a Tayane, sabe? É quase como se houvesse uma identificação de personalidade com alguns estados emocionais, como se eles fossem balizadores de que estou no caminho, de que essa sou eu.
Então, a revisão dessas imagens do que eu posso, do que eu não posso sentir, a revisão do que significa estar bem e perceber que estar bem é em sintonia com a minha realidade interna e externa e conseguir bancar isso e ficar com isso, como a Lu traz também, tal qual se apresenta, foi um primeiro grande benefício. Então, durante muitos meses, durante anos, um grande mérito da permissão no sentir no potencial pleno foi conseguir ficar com tristeza, ficar com raiva, ficar com frustração e compreender num profundo, não racional, que isso já era uma conexão com a vida. Só que os presentes não param ali, né? Que depois desses processos todos, eu tive uma experiência que eu queria compartilhar, que é em relação a sentir o amor. Eu conhecia sentir apego, sentir dependência, sentir saudade, sentir paixão, sentir tesão. Eu conhecia todas essas experiências e muitas vezes na vida eu acredito até que eu confundi elas com amor. E confundi com que não ter alguma delas fosse desamor. Mas a experiência direta do amor eu tive de uma forma que também desbancou muitas outras crenças minhas, que foi num domingo. Era um domingo chuvoso aqui em Curitiba, e quem me conhece sabe o quanto eu odeio chuva e frio, mas era um domingo chuvoso e eu estava lavando louça, outra experiência que não é muito compatível com o meu prazer. E eu estava ali num momento teoricamente delicado, eu já sabia que a gestação que eu estava vivendo, ela não chegaria ao nascimento das crianças. Então, em todas essas condições ali, lavando louça, escutando de fundo o Felipe cantar no banheiro, eu fui tomada por uma sensação que vinha de dentro. E foi muito rápido perceber, isso é amor. E depois de tomada por essa sensação espontânea que eu não conhecia, eu desconhecia essa sensação de amor, depois a minha cabeça voltou a funcionar e eu percebi assim, falei, meu Deus, como é diferente das imagens, como não tem condição, e tudo isso já é, né, experiência de potencial pleno, não tem condição, eu não estou fazendo o que eu gosto, o dia não está como eu gosto, o resultado que eu vou vivenciar nos próximos dias não é o que eu gosto, ninguém está me ajudando no lava-louça, o Felipe está lá cantando no chuveiro, em vez de estar aqui, então, tudo fora do que qualquer imagem interna minha dizia que isso é amor, mas o amor estava ali disponível e talvez exatamente, né, como fruto do sentir tudo, mostrando para mim um outro ponto, né, que essas condições que eu colocava do que é segurança, então segurança é tanto de dinheiro, o que é parceria, parceria a pessoa está aqui comigo lavando o pires enquanto eu lavo a xícara, o que é um dia feliz, que todas essas imagens que eu tinha, na verdade, me mantinham desconectada do real. Essas condições que eu coloco, essa postura, né, que até eu usei muitas vezes como justificativa. Não estou feliz, ou não estou satisfeito, ou não estou qualquer coisa, porque eu não tenho essa imagem aqui. Essa imagem aqui não está aqui. Ou em outros momentos, mesmo tendo uma imagem, me percebendo não conseguindo sentir, porque o contrário também já aconteceu comigo, né, depois refletindo nas oficinas. Eu já tive também as imagens que atendiam o meu ideal para sentir X e sentir angústia. E aí isso também trazia um conflito interno e uma tensão, e aí eu fazia também, né? E faço muitas vezes a busca do o álcool para não sentir, ou para tentar sentir o oposto, a comida para não sentir ou para tentar sentir o oposto, comprar até o fazer yoga, várias coisas, tentando sempre brigar, como se o que emerge aqui não fosse a real verdade, né? Que eu acho que, às vezes, a gente não concorda com a gente não quer essa verdade que vem. Então, a partir da experiência direta do que é viver, ser elevada à condição de vida, eu tive
tanto o benefício de rever todas essas crenças e todos esses saberes muito bem fundamentados, e ter a experiência direta da grande paleta das emoções, da grande paleta de sensações, e perceber também a minha pequenez diante delas, porque não vai dar para manipular, não vai dar para barganhar, não vai dar para mexer o externo e controlar tudo para buscar sentir, que não é sobre isso. E reconhecer, então, eu acho que eu também reconheço um pouco mais agora o que o Carlos fala do lugar do aprendiz, e da fala da Cláudia do realmente aprender a andar de novo, mas que é também muito recompensador, né? Ter tido a possibilidade de sentir esse amor e que agora aparece em outros momentos da minha vida também. Eu sou tomada por certas sensações, por certas experiências que me vêm como um grande amparo, de estar olhando para uma planta e ser tocada num outro nível, mas não é um processo mental, né? Por meu hábito, depois eu tento racionalizar, porque é como eu faço, mas é um processo espontâneo, e que também vem junto com a dignidade de dar um lugar para sensações difíceis. Então, a permissão do sentir, abrindo o espaço interno para sentir tudo que a vida traz. E outro padrão que eu percebi é que, da mesma forma que antes, quando eu sentia algo um pouco mais difícil de sustentar, eu queria sair disso logo, nem que fosse com um chá, quando vinha um prazer, eu queria que ele durasse muito, e isso também acabava sendo destrutivo para mim. Então, quando vinha uma alegria de um bom momento, eu queria aquilo para sempre. E no momento, e na tentativa de tentar eternizar, seja através de mais um gole, seja através do não ir embora na hora de ir embora, do não saber a hora de parar, um grande prazer se transformava também em destruição, porque eu também compreendi no potencial pleno que tudo tem tempo de vida, né? Como os elementos da química, tudo tem tempo de vida. E que tão importante quanto abrir esse espaço interno para sentir o que vem, é também poder se despedir quando a hora é certa. De não querer permanecer, nem na tristeza, nem na raiva, quando elas já foram, e também nem na alegria, nem no gozo, nem na euforia, quando eles já foram. Então, eu acho que essa, né, é o que veio até agora da minha experiência. Bom, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, dá para ter uma degustação do que é o potencial pleno, né? Eu acho que vocês duas foram felizes em expressar a experiência de vocês. Eu lembrei muito da ansiedade, como as pessoas estão ansiosas hoje, né? E essa ansiedade é uma fuga do que é. É um medo do medo, né? O medo de mergulhar no próprio medo, muitas vezes. E o medo é um grande portal e a gente tem medo de olhar para lá. Então, eu vejo a ansiedade hoje como um chamado muito forte para essa permissão. Se permita entrar em contato com você, né? E o potencial pleno, gente, essa condição, como as duas explicaram, é uma nova condição. Ele dá porte para o que é permanente e sustentação para o que é impermanente. Aquilo que passa, exatamente como a Thay falou, que a Lu falou, né? A bebida é como eu estou em relação a ela. Ela não é nunca o problema. Ela não é nunca o problema. Ela é só uma bebida. Agora, como a gente se relaciona com ela, pode ser todo esse aprendizado que elas falaram. A gente se dá conta que pode usar ela para um movimento, usar ela para outro movimento, dependendo da nossa motivação interna e o lugar que a gente está. Então, eu gostei muito que vocês falaram do amor puro, que vem desse lugar. Vamos lembrar que a gente está falando de acessar dentro de nós um lugar novo.
um campo informacional novo, onde tem esses sentimentos puros de alegria, de amor, sim, de tristeza, muita tristeza, a tristeza pura. Ela não é uma tristeza embotada, é uma tristeza pura, de luto, como a Lu falou, né? Ela vem com toda a força, ela precisa vir. Então, a gente está vivendo um momento muito especial e o potencial pleno pode apoiar muitas pessoas nessa direção de se permitir sentir, porque dá porte, né? Dá porte, dá condição energética, dá acesso à informação de direção de ordem, dá tudo para você estar internamente dando aporte para essa experiência e se surpreendendo, né? Porque assim como elas, eu também me surpreendo, várias pessoas aqui que estão aqui na Synergy também se surpreendem, tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. O que a Márcia escreveu aqui? Alguém, Lu, querem falar algo mais? Alguém? Quem está aqui? Só quero complementar da consciência, né, do processo, a diferença, né, do potencial pleno, da consciência de tudo que está acontecendo, da nossa posse, propriedade, responsabilidade. Então, das experiências, quando você falou o álcool, está ali. Mas, por exemplo, quando tem esse aporte, em saber que eu estava, por exemplo, num evento onde eu estava dirigindo, tinha responsabilidade, né? Então, eu não segui aquela influência que vinha. Eu tinha desejo, mas eu não segui. E estava tudo bem. Né? E agora, em outro momento, onde eu sabia que, não, aqui está tudo bem, eu não coloco em risco ninguém, tinha responsabilidade de fundo e uma consciência que eu nunca tive com relação a tudo isso que emergia, né? Ao próprio desejo, como a consequência das escolhas que eu ia fazer. Então, essa consciência, essa expansão de consciência, que é um benefício aqui dentro desse caminho, ela é um grande presente, né? Que eu considero, assim, dentro desse processo que eu vivi agora, como foi passar por tudo isso tendo consciência o tempo todo, não tinha como, mesmo mesmo alcoolizada, eu tinha consciência de tudo, muita consciência de tudo que estava acontecendo, é diferente de quando está no potencial. Então, só queria falar um pouquinho compartilhar sobre isso. Alguém mais quer compartilhar algo? Ficar com o que é uma das coisas mais difíceis. Mais difíceis. Isso pede uma ponte entre céu e terra, né? A gente conseguir ter esse centro para poder sustentar. Então, é uma conquista realmente. Quero agradecer a Thay e a Lu por se disponibilizarem a estarem aqui hoje, compartilhar com vocês essa experiência tão bonita de potencial pleno. E que isso se expanda, como diz a Lu, para muita gente, né? Muitas pessoas possam acessar esse lugar interno e se beneficiar desse caminho, dessa capacidade, desse recurso que está disponível para todos. Né? Então, gente, obrigada, tá? Tá, e Lu, obrigada a quem está aqui com a gente hoje, sustentando também. Obrigada, então, bom dia para todos. Até.